Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras do Bom Combate. O canal Bom Combate é um canal conservador de história, informação e de análise dos assuntos mais importantes da atualidade, com um olhar especial vindo da caserna. O nosso lema é o preço da liberdade e a eterna vigilância. Junte-se também aos canais Patriotas, Artes da Guerra, Bunker Vietcong, Blog Velho General, Pátria e Defesa, Coronel Paulo Filho, Coronel Montenegro, Irmãos Russos, Homem do Espaço e os Bastidores de Brasília. É o Brasil forte e soberano, pessoal. Boa noite, pessoal. Tudo tranquilo? Esquadrão Bom Combate, Cheque Rádio. Tudo tranquilo, pessoal? Como é que vocês estão? Quem é que está na área por aqui? Madame La Marechal está com a gente aqui, controlando a tropa. Conexão Armênia. Dias loucos estamos vivendo. Tem toda a razão, Ronaldo. Alisson Lima, muito obrigado aí pela presença, pessoal. Fábio Monteiro está com a gente. O Roberto Espinosa Borges. Muito obrigado aí pela presença, pessoal. Trazer mais um pouquinho de informação. Paulo Eduardo, Ronaldo, tudo tranquilo, pessoal? É isso aí. Thaís do Café com Mensagem, muito obrigado, pessoal. Legal ter vocês por aqui. A Mauri Gomes Vieira, lá de São Gabriel. Forte abraço, meu amigo. Ricardo Marata, legal ter vocês por aqui, pessoal. Sulmaker, muito boa noite. Rômulo Oliveira, muito boa noite, meu amigo. Como é que tá? Grande Rômulo, tudo tranquilo, meu amigo? Alto e claro, seja bem-vindo. Excelente. Obrigado pela presença, meu amigo. Grande honra. O Evandro Carlos está com a gente aqui também. Muito legal. Obrigado pela presença, pessoal. E pela paciência também. A gente atrasou um pouquinho a nossa live para a gente acompanhar lá na Gazeta do Povo, né? Então está começando a segunda temporada dos Jogos de Guerra. É uma honra muito grande a gente ter aí representado a comunidade dos canais patriotas com o Robson. Então é uma honra para todo mundo e é um reconhecimento merecido para o amigo Robson. Tranquilo, grande abraço para a família Grande Rômulo. Um abraço, meu amigo. Prazer te ver por aqui, meu amigo. Excelente. O Giza Souto está por aqui também. Muito boa noite. Excelente. Um abração para toda a família de São Gabriel. É isso aí mesmo. Muito legal. Muito obrigado, pessoal. E é isso aí, é uma honra muito grande ter todos por aqui. A gente sempre tem procurado aí trazer informações de alta qualidade. Hoje não é diferente. Nós vamos aí ter a honra de receber mais uma vez. Já esteve com a gente aqui outras duas vezes, né? O Coronel Áureo fez uma palestra aí que o pessoal adorou sobre a Polônia, sua experiência como adido militar na Polônia e República Tcheca. Então, hoje ele vai fazer uma análise aí. Ele viveu, então, no leste europeu, né? Então, isso é muito importante, a gente conhecer quem esteve no terreno ali, conhecer a ideia de quem esteve no terreno. Ele vai trazer a sua análise sobre o conflito russo e ucrânico. Grande amigo Áureo, seja bem-vindo ao Bom Combate pelo Brasil, meu amigo. Coronel Schwerz, eu que te agradeço, muito obrigado aí por esse desafio, né? A gente tem brincado muito com os especialistas de Covid, todos viraram especialistas em guerra da Ucrânia, né? O que não é o caso do canal Bom Combate, mas cada dia uma desinformação diferente, opiniões contrastantes, né? E não quero ser mais um desses, não. Eu quero apenas contribuir com um pouco de informação, não dá para afirmar categoricamente nada, né? Então estamos aí juntos, estou à sua disposição aí. Boa noite a todos os inscritos aí que estão online nessa live aí. Vamos participar, vamos estar juntos aí essa próxima hora e pouco aí, ou menos. Aí tá no teu comando aí. Tá bom, obrigado, viu, Áureo? E a gente, como o que o Áureo estava falando aqui, a gente conversava fora da live aqui, como tem uma quantidade grande de informações, de desinformação sobre o conflito, né? Até o Robson fez aí um videozinho, um short, né? Ainda com outros comentaristas falando sobre isso. E a gente tem que ter muita atenção. Aquela história do pessoal compartilhar, uma grande mídia compartilhando joguinho de videogame como se fosse de combate, é complicado. Então, na guerra, a informação é uma arma de guerra mesmo. Então, é desinformação, propaganda. Então, tudo isso afeta o psicossocial da tropa, afeta o psicossocial de toda a população. Então, a gente tem que ter
a gente pode estar sendo utilizado aí nessa guerra de informação. Ok, pessoal? Bom, mas antes de começar, pessoal, eu peço para você que está chegando agora para curtir e compartilhar a nossa live. Vamos fazer a nossa live ganhar relevância, ok? E se você não for inscrito, ajudar o canal com a sua inscrição. Para quem acompanha o canal Bom Combate, sabe o quanto a gente valoriza esse conhecimento de quem viveu no exterior, como foi o caso do Coronel Auro Vieira da Silva, e ainda mais com essa experiência de diplomata militar, ok? O Coronel Auro Vieira da Silva foi adido de defesa e do Exército junto à República da Polônia e República Tcheca, de 2017 a 2019. É autor do livro Gerenciando o Risco na Gestão de Recursos Humanos, a Contra-Inteligência na Gestão de Pessoas. É sócio-diretor da Brazilian Target Consultoria Limitada e diretor de inteligência da Security with Intelligence, a SWINT. É palestrante convidado do ISEM, Centro Universitário da Universidade de Múrcia, Espanha. Ok? Então, quem quiser os contatos, quem quiser acesso aos cursos e as redes sociais do Coronel Auro estão aqui na descrição do vídeo, ok? Depois o Auro vai detalhar um pouquinho mais, né, Auro, com o passar aí da nossa live, mas quem quiser acessar já está ali na descrição do vídeo, ok? Então, para a gente começar hoje, Auro, eu gostaria de iniciar perguntando qual é a análise que fazes deste conflito, que é uma coisa que tem muito, como a gente já falou antes da live, tem muita desinformação, né, meu amigo? Bom, inicialmente, eu só queria aproveitar para fazer só um adendo aí no meu currículo, que eu era diretor de uma empresa aí, de um grande amigo, que é o Coronel Souza, mando um abraço para ele, mas eu já não estou mais lá na Swint, então depois você só atualiza aí. Eu estou só com a minha empresa, com mais alguns parceiros aqui de São Paulo, alguns civis, inclusive. Meu amigo, qual a avaliação que eu faço, assim, num ponto bem puxando um prisma, né, mais acima? Inicialmente, eu não acreditava que o Putin fosse invadir a Ucrânia. Alguns companheiros aí já tinham me questionado em outras lives, outras pessoas, porque a gente sabe, a guerra você só faz guerra com dinheiro. Sem dinheiro, você não faz guerra. E o Putin tem problemas atuais, ele tem problemas hoje na Geórgia, com tropas deslocadas e mobilizadas na Geórgia, naquelas províncias separatistas, né? Ossétia do Sul e a outra lá. Ele tem tropas hoje, todo o norte da Rússia, aquela região do gelo, ali tem divisões ali, a dar com pau, porque ele precisa fechar essas áreas que são áreas anecúmenas, onde não tem muita população. Tem uma colocação muito concentrada de tropas, né? Ele tem o problema da Crimeia, tem uma grande base naval na Crimeia. A Crimeia ainda existe, algumas reminiscências de 2014, que nós ainda iremos comentar, e a Rússia não está mais essa potência econômica, né? Então eu achava que ele não fosse invadir, mas aí a corda foi sendo apertada e o Putin decidiu pela invasão, que ainda está, digamos, em regiões mais laterais, o norte pela Bielorrússia. Ele pegou parte ali daquelas províncias separatistas, né, na região que se chama do Donbass ali. Tá tentando, hoje mesmo a gente acompanhando o noticiário, eu vejo muito a televisão portuguesa. Quando começou essa cobertura aí pelos canais brasileiros e a mídia, eu vi alguns dados que eu achei estranho, então eu acesso aqui, eu tenho no próprio aplicativo alguns canais portugueses, eu acho melhor acompanhar por lá. Então, hoje mesmo à noite, eu estava terminando aqui a apresentação, eu vi que existem tropas russas bem próximo de Kiev. Já teve alguns embates em Kiev, ação da Força Aérea Russa e tal, só que, para surpresa de todos nós, o Putin não está logrando esse êxito todo que se achava desde o começo, o que é um problema. Por quê? Se os objetivos estratégicos ou político-estratégicos do Putin não forem atingidos com uma velocidade que o próprio Putin, imagino eu, esperava, a gente tem um grande problema, porque ninguém aqui imagina ou gostaria que essa guerra se estendesse mais. Ninguém gostaria disso.
Ontem já houve aí uma ação muito forte da, da União Europeia, né? O próprio Estados Unidos, que não é a União Europeia, mas é a OTAN, se envolvendo nos bloqueios das empresas bancárias, né? Empresas grandes como a Visa, eu acho que a American Express deixaram de operar no país. Você vê que existe uma situação aí que está provocando Putin, digamos assim. Aí você vai me falar, poxa, mas ele tem que ser provocado. Só que a verdade é que na cabeça do Putin a guerra é contra a Ucrânia, não é contra o Ocidente. O Putin não está em guerra contra a Alemanha, ele não está em guerra contra os Estados Unidos, mas a atitude desses países tem sido de estar em guerra contra o Putin. Né? Muito bem, então esse panorama um pouco mais, eu diria uma palavra chique, né, do momento, mais holístico, eu diria que tudo tem sido uma surpresa. Né? Obviamente, nós não estamos vivendo isso na nossa pele, então, mas não tão agradável. A primeira surpresa foi a invasão ter ocorrido. Né? E nós imaginávamos que teríamos uma guerra do estilo convencional, né? Nos padrões da Segunda Guerra Mundial. Iniciou-se dessa maneira, mas a gente vê aí, e aí vem aquela história da desinformação, mas a mesma fonte que te mandou para mim fotos de garotos treinando com fuzis, meninas, civis sendo envolvidos já na guerra urbana, as cidades da Ucrânia não foram evacuadas, então você tem um combate aí meio estranho. Você tem uma guerra convencional com indícios de situações irregulares. Né? Hoje foi anunciada a questão do corredor humanitário, deram um stop aí, né? E não houve um acordo de paz, mas pelo menos esse corredor humanitário não haverá combate, não haverá ação, nenhum tipo de ação militar. Né? Eu digo para você, eu estou preocupado pelo sofrimento do povo ucraniano, né? E eu estou preocupado porque o Putin, ele é um geoestrategista, é uma pessoa muito inteligente, muito capaz, mas o fato dele ter invadido, eu achava que ele não iria fazer, ele ia tentar usar o poder de barganha, dissuasão da Rússia, e acabou atacando, me fez pensar que podem ter novas surpresas, né? Então, nós precisamos acompanhar aí com muito cuidado, muito zelo, cuidado no que falar também, né? E eu ressalto o que eu disse lá na palestra sobre a Polônia, quando a gente fala de conhecer a história de um povo, né? Uma das coisas que eu preparei é a questão das narrativas, né? A gente ouve muito falar isso, os especialistas em comunicação social, em marketing, dizem que tudo é guerra de narrativa. Tudo é de acordo com o prisma que você enxerga e como você vende a sua ideia. E eu descobri eu acabei na pressa ali montando o PowerPoint, mas me parece que ele é um alemão, que ele fez uma palestra alguns anos atrás na universidade, e ele colocou essa questão das narrativas, né? Qual é a narrativa russa em relação ao que a Ucrânia reclama? Qual é a narrativa ucraniana em relação ao que a Rússia diz? Qual é a narrativa polonesa em relação a isso tudo? Porque eu vou mostrar aqui, no passado a Polônia também dominou a Ucrânia, né? O período da Polônia com a Lituânia, o Império Polaco-Lituano, se estendia em parte da Ucrânia. Então, inicialmente essa abordagem aí, né? E vou gastar mais tempo depois fritando alguns slides aqui para o teu público aí maravilhoso. O pessoal está dizendo aí que a China vai ganhar. A China está lá escondidinha, mão para trás, só observando, né? A gente vê que a China... É isso aí. A China não se envolve muito, não. É isso aí. Você quer colocar os slides, então? Vamos lá. Vamos lá. Eu ponho aqui. Está aparecendo aí ou não? Ainda não. E agora? Compartilhar. Eu botei compartilhar a tela inteira, tá? Aqui. Isso, é isso mesmo. Apareceu? Ainda não. Daqui a pouco aparece, vamos ver. Aproveitar para pedir para o pessoal curtir, compartilhar. Cumprimentar o pessoal que está com a gente aqui, a Tânia Carvalho. Muita gente boa aqui. O nosso amigo Homem do Espaço está com a gente. Kesné Lima, acabamos de começar, viu?
Então tá tranquilo. Agora chegou. Ó. Chegou? Excelente. Então tá. Excelente. Então Pessoal, prepara o cotonete aí, pega um calmantezinho, porque nós vamos... História da Ucrânia aqui, fazer um resumão aqui, porque eu tenho visto, viu, amigo Chiverso, o pessoal fala muito, eu não vi até hoje ninguém falar, por exemplo, do Holodomor, né? Uhum. Eu ainda não ouvi esses jornalistas, esses especialistas aí que era de Covid agora, ninguém falar qual é o sentimento ucraniano em relação à Rússia. É de gratidão ou é um ressentimento, é dor, é mágoa? Por isso que é importante conhecer a história, para a gente não cometer erros, para a gente evitar de cometer os erros, né? Então, basicamente, a Ucrânia tem 4 períodos de relatos da sua história: pré-história, Idade Média, moderna e contemporânea. Tá? Eu vou bater esses 13 pontos aqui de uma maneira bem rápida, não vou ser cansativo, prometo. Depois, esse PDF aí eu te mando, você disponibiliza para todo mundo. Tá? Então, vamos falar um pouco, particularmente o número 2 aí é uma coisa importante, a chamada Rússia de Kiev, né? Muitos não sabem, mas a primeira capital da Rússia foi Kiev. Depois que foi para Moscou, e Kiev ficou sendo a capital da Ucrânia. O domínio dos poloneses, dos lituanos, dos cossacos, que também durante 200 anos dominaram, já viviam naquela região, mas passaram a ter o domínio político da Ucrânia. E aí vamos seguir essa sequência aí, não vou me estender muito, não. Então, isso aqui é só para mostrar que já existem relatos da história da Ucrânia de 6.000 anos antes de Cristo. O que eu enfatizo desse primeiro slide? Os relatos históricos documentados da Ucrânia são anteriores ao da Rússia. Então, guarda isso aí no HD, né? Então, a história registrada de povos que já viviam na região da Ucrânia vem antes da história da Rússia. Tá? Rússia de Kiev. A Rússia de Kiev, então ela tinha uma base grande de russos, ucranianos, bielorrussos, né? Estamos falando aí do ano 800 para frente, né? A Ucrânia ela se cristianizou, vamos dizer assim, no ano de 1890, mais ou menos, 890. Tem um quadro famoso, vou mostrar aqui depois, que é chamado Batismo de Kiev, quando esse rei Vladimir o Grande aí foi batizou um monte de gente, e a Ucrânia se tornou um país cristão. Eu tenho um gráfico depois que eu vou mostrar que a Ucrânia é majoritariamente ortodoxa. Então, é importante entender que Kiev viveu, a região de Kiev, essa chamada Rússia de Kiev, envolvia parte da Rússia, parte da Ucrânia, né? A Bielorrússia, ela viveu um apogeu de democracia, de evolução, de um crescimento cultural, militar. Então, veja, até agora não estamos falando em Rússia, né? Depois começa a se desprender e vai para Moscou, vem a criação do Império Russo. Isso aqui é só para vocês darem uma olhada, olha que construção linda, né? Catedral de Santa Sofia, né? Ela foi construída aí, ano 980, entre 1980 e 1054, quando o Yaroslav faleceu. Então, ela é protegida pela Unesco, né? É um país de uma história riquíssima. Você imaginar que o Brasil foi descoberto em 1500 e você imaginar que existe uma catedral construída no ano 1000, por exemplo, lá na Ucrânia. Aqui é o quadro do batismo de Kiev, né? Da Rússia de Kiev. Olha o tanto de gente aí na água sendo batizado. Então, embaixo ali tem o crédito da ano 988, R é de Roko, em ucraniano. Acho que em polonês é Roko também, Roko. Então, foi quando esse país assumiu para si o cristianismo. Então, estamos falando em Ucrânia. Agora não, aí foi deslocada a capital para Moscou. O que aconteceu nesse período aí? Lá, quando eu fiz a palestra da Polônia, teve um casamento de um rei lituano chamado Jagielo, com uma princesa polaca, Jadwiga, e eles, aqui está errado, tá Edwiges, é um nome ocidentalizado, Jadwiga, em polaco, e eles conquistaram a região da Ucrânia. Então, eu não me lembro se eu coloquei um dos mapas aqui, toda a área que englobava Lituânia, Polônia e Ucrânia era o grande império
polaco-lituano. Então, do mesmo modo que a Polônia também sofreu muito, apanhando de todos os lados, a Ucrânia também sofreu, né? Só que o povo ucraniano, né, já desde a época da Rússia de Kiev, ele tinha a sua característica peculiar de nação. Embora russos e ucranianos sejam eslavos, os ucranianos já tinham uma definição muito clara como nação, né, na grande Rússia de Kiev. Então, ano 890, ano 900, 1000. Né? É uma história muito antiga. Tá? Ainda sobre o período aí da comunidade polaco-lituana, do Império Polaco-Lituano, essa elite rutena, quando a pessoa pesquisa, ela vai ver ruteno era a mesma coisa que o ucraniano, né? Essa elite, ela começou a se vincular à Igreja Católica Romana porque ela estava sendo, na verdade, os ucranianos não estavam sendo bem tratados pelos polacos. E a elite começou a se desvincular da Igreja Ortodoxa, que quando houve o batismo de Kiev, era a Igreja Ortodoxa, que não é católica, não se pode chamar os ortodoxos de católicos. Eles não gostam. Né? Uma coisa é o católico romano, outra coisa é o ortodoxo. No entanto, o povão na Ucrânia, os plebeus, o camponês, eles cada vez mais eles se voltavam para os cossacos. Nós vamos falar disso. O cossaco eram russos, eram ucranianos, eram eslavos que viviam na parte média sul da Rússia. Né? Eram muito combatentes, eu acho que até separei uma foto aqui, eram guerreiros, e eles passariam então a dominar a Ucrânia nesse período a partir de 1600. Né? Nós vimos atrás o período polaco-lituano, depois o período dos cossacos, e com apoio popular. Então, por isso que daí veio o período dos cossacos, 1600 a 1800, está aí um desenho de um cossaco com seu mosquete, né? Eram eslavos também, e durante 200 anos, a Ucrânia, já mais centralizadamente, mais unida, ficou na mão dos cossacos. Então, vejam que até agora eu estou falando de Ucrânia. Teve esse período aí que a Polônia anexou a Ucrânia, mas eu estou falando de Ucrânia. É porque existe um argumento russo de que Ucrânia e Rússia é tudo a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Embora sejam eslavos, são países diferentes e muito diferentes. Ainda sobre os cossacos... Áureo, pois não. Eu achei muito interessante, é muito interessante que a gente olha para a história, como são povos antigos, né, meu amigo? E com história riquíssima, né? Uma história riquíssima. Uma história riquíssima. Positivo. Eu queria aproveitar aqui para cumprimentar o amigo Robinson aí, agradecer o superchat e dar os parabéns pela live lá na Gazeta do Povo. A comunidade patriota está muito bem representada. E parabéns, muito merecido o reconhecimento, viu, Robinson? Parabéns e obrigado pela presença aqui. E parabéns para o comandante. Continência para ele lá, excelente. Eu peguei o finalzinho, né? Uma coisa que é importante o pessoal ter em mente é esse rio Dnieper. Dnieper é o rio que sai é um dos rios que apoiou agora a operação da Rússia. Esse rio ele sai da Bielorrússia, ele passa próximo a Chernobyl, atravessa Kiev e desce para o sul da Ucrânia. Então, na época dos cossacos, quando os cossacos de fato assumiram a condução política da Ucrânia, já havia um pequeno estado cossaco ao longo do rio Dnieper. Era o conhecido Zaporazian Sirri, né? Então, veja, entre 1600 e 1800, houve esse domínio centralizado na mão dos cossacos, que eram eslavos, que tinham uma afinidade com os ucranianos, e foi um período em que a identidade ucraniana ficou bem definida. Tá? Então, tá aí também, tem esse resumão todo aí, depois o pessoal vai estar com isso aí disponível. É interessante aqui, olha só, se a gente não volta para a história. Em 1783, o Kanato da Crimeia, Kanato é uma expressão, é um líder, é um governante, né? Uma espécie de uma pessoa que é autoridade, um chefe de uma... Então, é o Kanato, o governante da Crimeia, era Kanato, que Kan é o governante, Kanato era a região, que é a Crimeia. Foi anexado pela Rússia, que encerrou a dominação tártara na região.
Eu esqueci de mencionar que também, durante, aliás, desculpa, a época da Rússia de Kiev, os tártaros, os mongóis, eles lá na palestra da Polônia, o pessoal for lembrar, vai recordar, vai lembrar que eu comentei que os tártaros, até mostrei uma foto de uma mesquitinha, que era uma das influências que eles deixaram lá, porque eles eram muçulmanos, eles invadiam a Polônia passando pela Ucrânia. Então, eles também atacaram muitas regiões da Ucrânia. Só que os tártaros, eles não tinham como estratégia ocupação, anexação, domínio. Eles expropriavam, eles atacavam, eles despojavam, eles roubavam e voltavam para a região deles, que é indo na direção da leste da Rússia. Então, veja, ó, em 1783, né, o Kanato da Crimeia, vamos ler aí, Crimeia foi anexada pela Rússia. Então, já desde 1783, a Crimeia pertencia para a Rússia. Vamos ver depois o que aconteceu, que hoje só se fala que a Crimeia foi tirada da Ucrânia. Mas não é bem essa história aí. Aí, outra coisa interessante. Entre 1793 e 1795, ocorreu a partilha da Polônia. Lá na palestra da Polônia eu mostrava isso. Uma hora o leste da Polônia ia para a Rússia, o oeste para a Alemanha, o sul para a Áustria, que era o Império Austro-Húngaro, e a mesma coisa aconteceu com a Ucrânia. A Ucrânia começou a ser particionada entre esses impérios aí. Então, durante o período dos cossacos, começou a haver uma desintegração dessa centralização da Ucrânia. Mas o que tem que ser enfatizado é que ela não perdeu a unidade de um povo uno, de uma etnia, não, que é etnia mas de uma nacionalidade bem peculiar, como eles são. Né? No final aí do período dos cossacos, já com o regime czarista, os czares iniciaram uma política dura de russificação da região. Né? Olha que aqui, ó, proibiu o uso da língua ucraniana. Então, vejam que essa correlação de Ucrânia com Polônia é muito patente, é uma coisa muito salta aos olhos. São dois países que sofreram muito ao longo de suas histórias. Aí veio a partilha, né? ela foi dividida e dá-se início à era soviética. O Tratado de Brest-Litovsk, 1918, Brest é uma cidade da Bielorrússia, ele dizia que os russos iriam proteger a Ucrânia e a Ucrânia não teria mais o seu território violado. Papo furado, logo em seguida os próprios russos entraram na Ucrânia, né? E com esse colapso do Império Austro-Húngaro e o início da Revolução Russa, a vitória dos bolcheviques, né? Os ucranianos perceberam que não ia ficar bem para eles. Aí ressurge o movimento nacional ucraniano para defender o território. Aí veio o fim do czarismo, né? O governo em Kiev passou a ser disputado pelos russos e por essa Rada. A Rada era o controle que os burgueses tinham na Ucrânia, né? A paz de Riga é interessante. A paz de Riga, lá na palestra da Polônia, eu mencionei, quando houve a invasão, a tentativa da invasão dos soviéticos em Varsóvia, a chamada famosa Batalha de Varsóvia, que eles foram parados em Varsóvia, o final daquela guerra, o acordo de paz, é a chamada Paz de Riga, porque foi assinado em Riga, capital da Letônia. Esse acordo de paz entre poloneses e russos, né, previa a divisão da Ucrânia. A parte oeste da Ucrânia iria pertencer à Polônia. Então, veja, nós estamos falando de agora, ano 1900, próximo do início já no meio no andamento da Primeira Guerra Mundial. Né, e a Ucrânia esfacelada de novo. Só que com o avanço do movimento comunista, a Rússia, a parte da Ucrânia a Ucrânia ficou. Geralmente a gente usa como base o rio, só que o rio de Dnieper. Só que, na verdade, a divisão que ficou para a Polônia é mais a parte oeste da Ucrânia, ficou para a Polônia. Então, a Polônia era maior nesse período aí, antes durante a Primeira Guerra Mundial. E a parte leste ficou para a Rússia. Né?
E com a criação da República Socialista Soviética, aí sim, o domínio, a mão de ferro, né, de Moscou, só que durante esse momento se sobressaiu o ideal nacional ucraniano. Então, mais uma vez, vem à tona a questão da nacionalidade, né? Não dá para dizer que russo e ucraniano é tudo a mesma coisa. É um perigo fazer uma afirmação como essa aí. A partir, então, da sovietização da Ucrânia, a Ucrânia passou a ser industrializada, ela cresceu muito. Aqui, eu faço a seguinte observação. Durante o período soviético, as repúblicas soviéticas, elas recebiam atribuições específicas. Então, a Ucrânia, ela se desenvolveu muito na agricultura, na pesquisa nuclear, nos artefatos nucleares e na pesquisa aeroespacial. A Ucrânia chegou no estado da arte nessas 3 áreas, né? Por exemplo, a Polônia recebia atribuição de fabricação de carros de combate, né? A Armênia tinha uma missão, então era assim que a Moscou dividia. E com isso a Ucrânia se impulsionou muito, ela cresceu muito. Só que a partir do seu crescimento, os soviéticos, Moscou começou a acusar o governo ucraniano de estar desviando alimento, não cumprindo com as tarefas que eram devidas como uma república soviética, e isso gerou um problema grave que nós vamos falar mais à frente. Aí, essa acusação dos soviéticos não ficou só no discurso. Aí nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, né? É interessante isso aqui, porque a Rússia, o pessoal do canal deve conhecer bem, assinou um acordo de não agressão com a Alemanha, mas ambos agrediram, né? A Alemanha invadiu a Polônia e os russos invadiram a parte da Ucrânia que estava com a Polônia. Então, aí eles, com a mão de ferro, tomaram toda a Ucrânia. Aí a Ucrânia ficou toda ela anexada à Rússia. E com isso, de novo, nacionalismo ucraniano. Surge na Ucrânia o chamado movimento subterrâneo nacionalista, que era uma espécie de guerrilha. Isso aconteceu muito parecido na Polônia, um movimento de guerrilha que combatia, né, os soviéticos. Em 41, já durante a guerra, os ucranianos apoiaram a Alemanha, né, nesse cerco de Kiev. 660 mil soldados soviéticos foram capturados. Por que a Ucrânia achou que a Alemanha iria libertar a Ucrânia do jugo soviético, do jugo russo? Isso não aconteceu, né? Os alemães mantiveram as fazendas coletivas, os alemães começaram a deportar os judeus para os campos de concentração, levando para a Alemanha, e isso frustrou muito os ucranianos. Então, veja, apanharam dos russos, depois apanharam dos alemães. Aí perderam muita gente, vem o final da guerra, né? Esse pacto aí, Molotov-Ribbentrop, é o pacto da não agressão, tem um mapinha que eu vou mostrar aqui depois. No final da guerra é criada a OTAN, e em 49, né, alguns anos depois do final da guerra, é criado o Pacto de Varsóvia, leva esse nome porque foi assinado na capital polonesa, que congregava os países comunistas, que estavam o famoso alinhamento com Moscou. Aqui esse mapa que mostra as fronteiras é importante. Aqui do lado direito, aí, eu não sei se é do lado direito da tela, né? De 39 a 40, vejam que a Ucrânia, metade dela estava em vermelho. Os russos tinham ocupado toda. É por isso, inclusive, essa parte da Ucrânia é a parte que mais fala russo. Hoje na Ucrânia, 40% mais ou menos dos ucranianos falam russo. É falado russo, né? É o dia a dia dele. A Crimeia, por exemplo, a maioria da Crimeia são russos, que inclusive vivem lá. E é importante observar esse tipo de mapa para a gente entender bem o passado. Porque se você não entender o passado, você não entende o que acontece agora. Eu já vi gente falando assim, os russos vão anexar a Ucrânia e tal. Isso não vai dar certo. Os ucranianos jamais vão aceitar qualquer tipo de subordinação à Rússia. Isso está no coração do povo ucraniano. Se isso acontecer, se houver algum tipo de acordo de paz nesse sentido, isso dá para... a guerra de guerrilha vai explodir pela Ucrânia. O povo ucraniano não vai aceitar mais nenhum tipo de subordinação com a Rússia. Isso aqui que eu queria destacar foi entre 31 e 33, então nesse período do pós-guerra, com o crescimento ucraniano, né, indústria nuclear, aeroespacial e agricultura,
qual era a política do Stalin? Quem plantava, então tinha, se não me engano, a Armênia era um país que plantava, era a Ucrânia, a Polônia também, mas a Polônia boicotava muito os soviéticos. Aí, durante o período que não era do inverno, toda a produção agrícola ia para Moscou e depois a Rússia distribuía pelas repúblicas. Só que nesse período aqui, o Stalin passou a boicotar a distribuição de alimentos para os ucranianos. E com isso começou uma fome muito grande na Ucrânia. Esse é um período muito triste da história dos ucranianos. Dizem que mais de 3 milhões de ucranianos morreram de fome, morreram de inanição, não tinham o que comer, né? E era inverno, então, assim, mesmo eles tendo habilidade para plantar, não tinha muito para onde correr, né? E o que eu quero destacar é que isso aí gera feridas incuráveis no coração de um povo, né? Isso deve ser muito difícil, essa lembrança, né, para o povo ucraniano, né? Não, é muito difícil. Porque o pessoal estava até dizendo que você tinha pulado o Holodomor, mas não dá para pular o Holodomor, né? É uma marca muito forte, né? Não. Eu separei ele porque eu não tenho visto a mídia brasileira falar. O que acontece? Um povo que tem uma ferida que é incurável, como que você vai querer dizer que é um povo... É o discurso do Putin, por exemplo. Não tem como ucraniano chamar o ucraniano de irmãos. Não tem. E aqui, para entender bem esse evento, eu sugiro um filme que tem na Netflix, se é que não tiraram agora por causa da guerra, que chama A Sombra de Stalin. É uma história real de um jornalista britânico que, olha só, mesmo na época soviética, então nós ainda não era antes da Segunda Guerra, o que estava acontecendo? A fome estava matando gente na Ucrânia, mas o mundo não sabia. E esse jornalista, por meio de um contato que ele tinha em Moscou, ele ficou sabendo dessa história. Para ele conseguir autorização, foi um sufoco, quase que não consegue, mas por fim ele consegue ir para Moscou e investigar. E ele que trouxe isso para o mundo, né? Mas até isso ser trazido à tona, já haviam morrido aí milhões de ucranianos, né? Hoje, lá em Kiev, existe esse monumento muito, muito grande, tem um museu, a foto da esquerda aí mostra o monumento, e aí a menininha, né, simbolizando as pessoas que morriam de inanição, bem magrinha, né, só no osso, por causa da fome, né? Assim, a gente sabe que no Nordeste do Brasil, algumas regiões, tem muita gente que passa fome e é uma coisa muito dolorida, né, para as pessoas. Muito bem, agora aqui é outra coisa que eu destaco. Lembra lá, 1793, que a Crimeia estava na mão dos tártaros, os russos anexaram a Crimeia. Agora, em 53, começou com o Stalin um projeto para descentralizar o comando. E aí acabou, Stalin morreu em início de 53, se não me engano, em fevereiro ou março. E quando terminou esse processo, era o Khrushchev. Passaram a Crimeia para a Ucrânia. Então a gente vê jornalista no Brasil aí criticando e tal. Só que nesse aspecto aí, no caso da Crimeia, os russos não estavam errados. Porque a Crimeia já era russa desde 1793. Foi o Khrushchev que passou, como era tudo soviético, ele falou assim, faz o seguinte, meu irmão, fica cuidando aí dessa região aí, tem uma marinha pesada aí. O Khrushchev era ucraniano, né? Era o Nikita na Rússia, né? Uhum. Se eu não me engano, era o Nikita. E aí, a Crimeia passou para a Ucrânia e voltou para a Rússia agora em 2014 com o Putin. Então, eu destaquei aqui dessa linha do tempo para que as pessoas não estou defendendo o Putin, pelo contrário, mas não comprem só essa ideia de que a Ucrânia foi injustiçada na época da Crimeia, ou enfim. Agora, Chernobyl, por que eu trouxe aqui a questão do Chernobyl, que é importantíssimo também? Está aí a parte histórica, né? Eu tinha dito que era uma das áreas que eles tinham estado da arte, né? Era a pesquisa nuclear, porque isso reflete agora no poder dissuasivo da Ucrânia. Em 90, houve um acidente, né? Uma irradiação nuclear, muitos mortos, pessoas morrendo de câncer em todo aquele entorno lá. Olha que interessante, a nuvem radioativa atingiu até a Finlândia, né? Então, mas em 94, olha que interessante isso aqui, foi firmado um acordo chamado Acordo ou Tratado de Budapeste, em que a Ucrânia, em troca de, como já está no
Guerra Fria, né? O muro caiu em 89, 91 veio a pseudo-independência, e em 94 a Ucrânia então diz assim, ó, eu vou devolver todo esse arsenal nuclear para Moscou e vocês me garantem segurança e me reconhecem como um país independente. Só que a Ucrânia acabou se dando mal nesse acordo, porque a Rússia está sempre jogando com os ucranianos. A Rússia ela não reconhece essa independência de um modo cabal, de um modo amplo. Né? A independência, que eu chamo de nova, né, na verdade. Então vem ali a história da perestroika, vem o Muro de Berlim, e começa aqui um novo período na Ucrânia. Mas eu destaco que eu coloquei 92, né? A Rússia cancelou o decreto de 54. Ela estava com a intenção de pegar de volta. Mas isso não foi combinado com os ucranianos, porque a Crimeia permite o acesso geoestratégico ali da Crimeia para Mar Negro, para toda aquela região ali que vai para o Sudeste Asiático, é sensacional. Então os ucranianos falaram, opa, agora a Crimeia é minha. Só que a gente tem que trabalhar desapaixonado, né? Então a Crimeia, em 1793, era da Rússia, 54 passou para a Ucrânia para fins administrativos, e em 92 a própria Crimeia declarou sua independência, queria sair da tutela de Kiev. A Rússia cancela o decreto, também não sei dizer se isso teria algum efeito legal no sentido internacional, mas ela cancelou o decreto para pegar novamente. E 92, isso só foi se efetivar em 2014. Então a gente também tem que entender as causas, né, desses conflitos, dessas tensões, né? Nada acontece à toa, não é? O Putin não acordou um dia lá e falou, vou invadir a Ucrânia. Aqui, ó, a Ucrânia cedeu à Rússia parte da frota do Mar Negro, que lhe era correspondente, no pagamento de dívidas pelo fornecimento do gás, que é outra coisa que eu vou falar mais à frente. Então tem todo um roteiro aí que vai culminar em 2004. Eu vou destacar depois aqui. Com essa independência, a Ucrânia entrou num período de muita corrupção, muitos antigos comunistas no poder apoiando Moscou, e o povo não queria mais que Moscou fosse apoiado. Né? Então, 2004 teve a suspeição de fraude nas eleições. Eu vou mostrar depois que teve uma revolução chamada Revolução Laranja, que influenciou muito a questão do sentimento independente dos ucranianos e essa rocada para a União Europeia, para os valores da União Europeia, né? As pessoas iam para a rua pedindo que a Ucrânia ingressasse na União Europeia, na OTAN, enfim. Então tá aí, ó. Interessante que esse Viktor Yanukovych aí, ó, ou Kovic, conforme for pronunciar, o Yanukovych. Esse cara tá rodando no poder lá. Ele foi primeiro-ministro, ele foi o suspeito quando ganhou as eleições, depois foi primeiro-ministro, depois na crise da Crimeia ele estava no governo como presidente da Rússia, enfim, e era comunista esse cidadão aí. Revolução Laranja foi o que eu falei, ó, vamos entender, 2004. Então, a crise agora de 2022, ela vem de muito tempo. Eu poderia dizer que começou em 92, que foi quando os ressentimentos da Crimeia vieram à tona novamente. 2004 tem um link forte com hoje, porque tem a ver com esse assunto de União Europeia, OTAN, né? E essa Revolução Laranja, ela tomou todo o país. Está aí uma foto da época, tá? Os ucranianos querendo se ligar à União Europeia, se ligar à OTAN, de todo isso em 2004, hein? A gente sabe que é um processo demorado, tal. Então tem aí novamente a Guerra da Crimeia de 2014, ou a crise da Crimeia, né? E finalmente a Crimeia ela volta para a Rússia. Então veja, você tem o ressentimento dos ucranianos com o russo é muito grande. Você tem um ressentimento das partilhas no anti-Primeira Guerra e pós-Primeira Guerra. Você tem os ressentimentos da época soviética, depois o ressentimento do Holodomor, da fome, da matança, do genocídio, o ressentimento da Crimeia, né? Porque afinal de contas ela foi dada para o país, né? A Ucrânia não pediu, não houve uma situação de conflito para que a Ucrânia anexasse a Crimeia. Mas tudo isso são causas, tudo isso são fatores de tensão, por exemplo, que nós não temos aqui na América do Sul, né? É uma outra realidade.
Então, os ressentimentos que nós tínhamos aqui foram superados há muito tempo. Lá não. O ressentimento ele é vivo. O ressentimento ele está na pele de cada cidadão, seja ucraniano, seja russo. E o pau canta dos dois lados. Hoje um colega meu português, eu estava conversando com ele, estava me questionando por que o mundo também não questiona a matança que teve recentemente da forças ucranianas matando russos lá nas províncias separatistas. Então, assim, a gente não pode olhar muito com paixão, né? Tem que olhar a história, tem que avaliar a parte conceitual e entender que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas não dá para sair tomando partido sem conhecer essa história. Eu estou mostrando isso para caracterizar quão grande é o ressentimento dos ucranianos. Lá na frente eu vou dizer porque eu quero que as pessoas tenham isso. A Ucrânia não vai se submeter ao jugo russo. Não vai. Isso pode realmente... foi o que eu falei lá no começo. Meu medo é que essa guerra continue, que ela não termine. Né? Aí uma coisa que também eu não vejo ninguém falar é isso, que está muito ligado ao sentimento anti-russo dos ucranianos, que é a descomunização da Ucrânia. Todos os monumentos, cidades, tudo que lembrava o período comunista foi destruído, foi queimado, trocaram os nomes. Então, você vê, o Brasil, que é um país democrata, está cheio de local aí com nome de comunista, né? Os ucranianos viveram na pele, então eles não querem saber. E a descomunização da Ucrânia, ela nos mostra, ela nos caracteriza esse sentimento antirrusso que tem na sociedade ucraniana. Então você vê, 51.493 ruas tiveram que ser renomeadas. Né? O detalhe é que a descomunização, o Partido Comunista, ele esteve no poder durante algum tempo, na redemocratização da Ucrânia, depois ele foi banido, mas mesmo assim com essa lei ele recorreu, só que o que acontece é o seguinte, existe uma norma do Ministério da Justiça ucraniana que o Partido Comunista não participa de eleição nenhuma. Então, na verdade, até mesmo você mencionar que é comunista hoje na Ucrânia, vão te ver com maus olhos, né? Porque eles abominam. É uma coisa que você vê na Polônia, na República Tcheca, também abominam, mas não é esse ódio visceral que os ucranianos têm. E aí você não tem como desvincular o ódio ao comunismo e desvincular o comunismo de Moscou. Eles estão relacionados. Então, esse sentimento anti-Moscou é muito forte na sociedade ucraniana. Aquilo que eu te falei de guerra de narrativas, olha que interessante isso aqui. Guerra de narrativas. O Putin todos os dias comenta alguma coisa parecido com o que eu vou mostrar aqui. Ó. O czarismo de Moscou e o Império Russo são sucessores legítimos da Rússia de Kiev. Não são, nós vimos que não são. Na verdade, a Ucrânia ela foi a grande sucessora legítima da Rússia de Kiev. A população do território do Principado, né, da época da Rússia de Kiev, ficou sob domínio estrangeiro. Mas os bielorrussos e ucranianos eram subordinados aos russos. Também não era. Na verdade, durante o período polaco-lituano, todos tinham que se subordinar às ordens da política, né, da comunidade lituana polaca. Ucranianos e bielorrussos não são nações separadas, eles pertencem à nação russa. É o discurso do Putin hoje. Os ucranianos não aceitam isso. Né? Então, é a narrativa. O Império Russo libertou bielorrussos e ucranianos da opressão estrangeira. A integração desse território no Império Russo é historicamente necessária, legítima, e une ucranianos e bielorrussos após várias centenas de anos de separação forçada com os seus irmãos e irmãs russos. Essa é a narrativa russa, é isso que o Putin fala direto e indiretamente todos os dias na mídia. Mas qual é a narrativa ucraniana? Não. A herdeira legítima da Rússia de Kiev somos nós, a Ucrânia, não Moscou. Os grandes russos são uma mistura de finlandeses, tártaros e tribos eslavos orientais. Já os ucranianos não, são eslavos puros, com algumas influências varangianas ou varangianas em português, que eram povos que vieram do norte, na época dos bárbaros. No início da Europa moderna, a cultura ucraniana era superior à cultura russa. Então, essa é a narrativa ucraniana. A Ucrânia foi dividida e ocupada por Moscou e Polônia. Verdade. Então, mas era Ucrânia. Os ucranianos são democráticos, os russos são autoritários. Então, se você pega a história da Ucrânia, o período da Rússia de Kiev, o próprio período dos cossacos, havia democracia. Os russos
desde sempre, os czares, né, os imperadores, depois o regime comunista. Então, há uma... O próprio Putin hoje, lá dizem que tem eleição, que é democrático, mas a gente sabe que o Putin ele é autoritário, ele mudou a lei, era um país semipresidencialista, ele mudou a lei para ter mais poder. Sempre houve ucranianos que queriam construir um Estado independente. O Etmanato Cossaco, que era o Estado, né, ucraniano, ou o Estado Cossaco, era um Estado ucraniano genuíno, cuja autonomia foi abolida pelos malvados czares russos. Discurso. Né? Os ucranianos são uma nação que foi forçada a viver sob domínio estrangeiro, russo, austríaco, polonês, húngaro, dependendo de qual império que os dominava. Poesia e folclore de ucranianos são superiores ao folclore polonês ou russo. Então é o que tem no coração da sociedade ucraniana. Então você vê, não dá para misturar. Vai ter guerra, vai ter problema. Se a Rússia tentar anexar, se a Rússia tentar manter essa ascendência, esse domínio sobre a Ucrânia, nós continuaremos assistindo a problemas lá na região. Aí tem narrativa polaca, depois o pessoal pode ler no PDF, tem a narrativa lituana, cada um defende o seu, e nós temos que entender isso. Né? Nós estamos vendo agora aí as discussões, ontem teve uma votação lá para embargar a Rússia, 5 países votaram pró-Rússia, e eles têm as suas justificativas, se são procedentes ou não, a discussão fica para a relação internacional. Está aqui uma comparação do poderio militar, 4-1, lembrando que a Rússia tem outras frentes, né? Então ela tem um poder 4 vezes superior ao ucraniano, tem um investimento pesado em defesa, só que ela tem diversos problemas em outras áreas. Então já se até fala que a TV portuguesa hoje fez uma reportagem que tem mais soldados russos morrendo do que ucranianos. O próprio embaixador mandou para a gente isso aí, não tem como provar, o que seria uma coisa interessante, né? Para uma força teoricamente muito mais poderosa, está morrendo mais gente. Aqui é para mostrar as línguas que se fala na Ucrânia. Como a gente viu na história da Ucrânia, tripartição, separação, aqui dá para ver bem no meio o rio de Dnieper, estão vendo? Ele vem lá da Bielorrússia, ele corta a Ucrânia quase que numa porção aí de leste. Então você tem muita gente que fala russo na Ucrânia. Tá aí, ó, o russo é o vermelho. Em toda a Ucrânia, obviamente mais a leste, na Crimeia, né, praticamente se fala só o russo. Então é difícil também se desvincular um pouco dessa mistura de culturas. São ortodoxos, né, com algumas diferenças do oeste da Ucrânia, que tem o ortodoxo grego, tem o romano também, mas está aí uma mostra, isso aqui é um lado do poder psicossocial na Ucrânia. Aqui as religiões, isso é uma coisa que une o povo ucraniano, né, praticamente 100% cristãos, com aí os ortodoxos, o grego ortodoxo, o grego católico, e tem romano também, poucos protestantes, aí tem judeu, budista, hindu. Então veja que mesmo o materialismo não é tão grande na Ucrânia, porque mesmo durante o período soviético, o ortodoxismo, a religião ortodoxa estava ativa, diferente do que aconteceu em outros países. Aqui é a guerra de território, então a evolução territorial da Ucrânia. Teve momentos que ela recebeu, teve momentos que ela perdeu. Veja esse amarelão aí, ó, tudo isso aí foi Polônia. Foi Polônia. A Polônia não briga hoje por isso, como a Rússia está brigando. Essa parte toda à direita do rio praticamente foi russa durante muito tempo. Então tá aí, ó. Aqui já é a parte agora da guerra, da invasão russa. Esse aqui é um dos mapas de quando houve a invasão, né? A ação da Força Aérea Russa. E ainda está essa região mais a leste, é a região onde a Rússia ainda concentra o maior número de tropas. Aqui eu trouxe esse mapa para mostrar a riqueza. Áureo, fala aí. Pode voltar um pouquinho, por favor? Aqui nesse? Isso, exatamente. O pessoal está dizendo aqui que Zaporizhia, a usina, a área administrativa parece estar pegando fogo lá. Parece que sofreu um ataque. Nossa, hein? E aqui tem arsenal, isso é não crítico, tem? né? Isso é crítico, né, meu amigo? Eu não vi essa reportagem, não. Isso aí, imagina o povo. Está dizendo agora. Então, e o povo lá que eu falei, cara, as crianças, as mulheres, não houve evacuação. Ela é uma guerra convencional mista. Então, assim, guerra, né? Guerra, ninguém se dá bem com guerra, né? Aqui, cara, é para mostrar a riqueza que tem no território ucraniano. Não é à toa que a Rússia, porque a Ucrânia tem um inverno rigoroso, mas no verão
não é igual ao norte da Rússia. Então, é um país que tem região de mar, tem acesso ao mar, tem muita riqueza mineral. Se as pessoas depois olharem esse mapinha aí, é uma diversidade parecida com a região do Brasil, com o centro-oeste e a Amazônia. Poucos países do mundo têm uma diversidade tão grande de riquezas minerais. Então, isso não está sendo dito também. O que o russo está de olho? O russo quer recuperar o antigo Império Russo, a antiga União Soviética. O russo quer dinheiro, ele quer crescer, ele quer explorar essa riqueza que tem aí na Ucrânia. Isso aqui eu recebi de um amigo português mostrando os eixos de entrada. Isso foi de ontem, dia 2 de março. Hoje não mudou muito, então a gente observa onde está esse vermelho clarinho, é o entorno da região leste, né? Os russos não estão conseguindo quebrar as defesas ucranianas, a gente não sabe até onde isso vai. Eu tenho um pouco de medo de que os russos não desistam disso aí, porque mais por conta das consequências que isso pode vir a ter para o povo ucraniano e até para a paz ali na Europa, né? Isso aí acaba influenciando os países lindeiros posteriormente. Isso aqui é para mostrar o porquê do cagaço alemão, francês, italiano, o gás que sai da Rússia. Se vocês observarem aí, né? O Nord Stream, o Yamal, eles chegam em Berlim, né? Uma dessas pipelines, ou gasoduto, passa no meio da Ucrânia. O ucraniano também recebe e depois é o que vai lá para a Itália, vai chegar em Roma. O Nord Stream é aquele azul mais acima, né? É o que está ali em cima, tá vendo? Então, veja, isso aqui eu não vejo muita gente falando. Imagina se o russo bloquear isso agora. Tá bom. É que também existe um acordo entre empresas privadas e tal. Só que, veja, a coisa pode se agravar, né? O próximo mapa está um pouco mais claro aí, ó. Também mostra os itinerários. Tem um que está em obra, mas os que estão em negrito aí são as pipelines, os gasodutos ativos. Todos saem da Rússia. Todos, né? Aí passa alguns ali pela Lituânia, Polônia, chega na Alemanha, depois são redistribuídos para outros países. Esse que passa na Ucrânia ali, ó, eu não sei se é da Gazprom, aqui não está, mas ele passa todo na Ucrânia, o ucraniano usa, passa pelo sul, pela Eslováquia, entra na Áustria e vai chegar em Munique, cara. Então, assim, parece maluquice, mas se o Putin fechar isso agora, nós vamos ter uma crise grande. Por quê? Os aeroportos na Europa vão parar, a indústria para, né? Porque a Alemanha, por exemplo, ela mudou a matriz energética, saiu da energia nuclear, que era limpa, para colocar o gás, esse gás natural aí. E agora está essa situação, né? Até esse tempo atrás rolou um vídeo do Donald Trump falando isso lá atrás, né? Da maluquice de fazer acordos assim com a Rússia. Mas esse é o mundo, né? Isso aqui eu recebi, ó, 1º de março, recebi de um bielorrusso, é um abrigo lá nessa cidadezinha aí, quem quiser ler depois vai ler. Eles estão tendo que juntar criança porque muitos pais eram reservistas, foram para os combates, né? E crianças que ficaram órfãs. Então é só para mostrar esse lado cruel da guerra. A gente, como militares, mesmo na reserva, sabemos disso, né? Toda guerra, por exemplo, a Segunda Guerra, quando a gente fala de Holocausto, quando vê aquelas imagens, o coração se aperta muito. Mas eu trouxe essa foto para mostrar que isso aqui faz parte da guerra também, né? E aqui o finalzinho aí da apresentação aí. E aí eu volto naquela temática que a gente estava discutindo lá na abertura, que é o descortinar disso aí, né? É difícil você imaginar, por exemplo, que a Ucrânia vai ceder para voltar a ser subserviente à Rússia. Olhando essa história que eu mostrei, é difícil para a gente imaginar que eles vão aceitar como os bielorrussos fazem hoje, apesar que o próprio bielorrusso, a população não está tão assim, né? Tem o governo ligado a Moscou. Eu já vi até uma reportagem de um general aí que ele vai depor o presidente, vai colocar um cara ligado a Moscou. Não vai dar certo. A gente viu lá quando a reminiscência do período comunista, o povo ucraniano não vai aceitar. A gente viu pela história que isso não vai dar certo. Vai ter guerrilha, vai ter uma guerra, vai ter subversão, vai ter revolta e vai piorar. A situação vai piorar mais. E para a Europa é um desequilíbrio, né, para a paz na Europa. Eu acho que a única saída aí
é o Putin aceitar e vai voltar ao status quo que estava anteriormente. E a Ucrânia não, por hora, adiar o seu sonho de aderir à OTAN. Né? Eu acho que esse é o caminho mais natural que possa acontecer. Qualquer outra situação aí, a Ucrânia não vai aceitar. Não vai aceitar. Então é isso, cara. Pô, a gente vai falando, começa a se empolgar, já dá 11h10 já. Quando a conversa é boa, é assim mesmo, viu? Parabéns pela apresentação, viu, Áureo? Muito boa mesmo, Mas viu o que eu quis mostrar? Primeiro, guerra de narrativas. Isso é importante a gente entender. Segundo, o ressentimento ucraniano. O ressentimento ucraniano é muito grande. É muito grande. É complicado. A gente tem que entender isso para poder entender o que está acontecendo lá agora. Vou ver se tem mais alguma pergunta do pessoal aqui. Vamos ver. Se tiver pergunta, a gente... Vamos ver aqui. Eu concordo contigo. Tem um sentimento aí há um sentimento muito forte, né, de repulso ao russo, né, Áureo? Muito forte, muito forte. E isso vem ao longo de séculos, não é uma coisa que nasceu ontem. O russo veio aqui batendo na minha bundinha, eu tô bravo. Nada disso. Isso vem de séculos. Isso vem lá da época da Rússia de Kiev. Então, se a gente não entende isso, você não aceita a situação hoje. Não pode entrar em qualquer historinha de especialista aí, né? O cara era especialista de Covid, agora está falando de Rússia e Ucrânia. E, Áureo, você que viveu lá, sentiu realmente, passeou naquela área, né, conheceu o leste europeu. Qual é o teu sentimento ver toda essa área conflagrada, cara? Rapaz, o meu sentimento é muito natural, né? Nós comentamos isso, você foi adido na França e viveu isso. Todas as reuniões que tinham na embaixada russa, né, todas, os países da OTAN, ninguém ia. Ninguém ia. Aí, eu, muito curioso, cheguei no Sérvia e perguntei, por que você está aqui, não tem mais ninguém lá? Eu falei assim, porque eu não sou OTAN e a Sérvia é ligada a Moscou até hoje. Tem lá as ligações da Igreja Ortodoxa, os governos são alinhados. Eu falei, ele falou, o resto do pessoal é doidinho para vir, só que recebe ordem do embaixador para não vir. Então, existe nessas relações internacionais esses meandros aí que a gente precisa avaliar. Né? O ressentimento com a Rússia, né? Não com o povo em si, não com os russos, mas com a condução política, é muito grande. Os poloneses, eu falei isso na live sobre a Polônia, na estratégia de defesa dos poloneses, eles colocam lá, parece até profecia, né? Uma suposta invasão russa em 2023. E agora, em 2022, a Rússia invade a Ucrânia. Existe um pavor muito grande, né? Daquele pessoal que faz a fronteira ali, ou está próximo da Rússia, dos russos, por conta desse histórico, por conta dessa relação histórica que tem entre eles aí. Né? Então, o que eu quero dizer é que vamos ter muitas emoções ainda, viu? Porque há um ódio visceral com os russos. Os russos também, por seu lado, foram prejudicados com a questão da OTAN e do Pacto de Varsóvia, porque um só cresceu e ainda pegou os países que eram do Pacto de Varsóvia, né? E vai pondo base cada vez mais perto da Rússia, e a paz mundial depende dessas manobras de força, desse equilíbrio aí, né? Então, vamos ver. Os russos não recuam, como diz aí o Carlos Edson, mas os russos perderam no frio, perderam em Kiev, perderam em Varsóvia, eles perdem. E a perda não precisa ser acontece, né? O russo é muito combativo também, né? Muito. O russo, eu duvido que eles vão recuar, por maiores que sejam a oposição que encontra ali. O que eu pude ver, eu não sei se eu te falei, eu participei de um da Força Aérea e visitei a Rússia. Certo. Deu uma travadinha aí, né? Deu. Eu fui gerente do projeto da antiaérea, o Pansir, e visitei a Rússia. E é interessante
que as intérpretes que a embaixada fornecia eram ucranianas, elas traduziam o russo para a gente, né? E casadas com russos, entendeu? E é muito. Até o Rayan Santos esteve na live com o Robson falando o seguinte: aqui nós temos muitos. Todos os russos têm algum parente ucraniano, entendeu? Isso que eu ia falar. Então, você tem avô, então o avô é russo. Deve ser muito complicado, cara. O avô é russo, o neto é ucraniano, porque nesse meio tem um filho russo casado com ucraniano. Isso é muito comum, particularmente na região leste. Agora, tem um detalhe desse caso específico. Os russos são combativos, mas tem um porém. O que muda no cenário de hoje é a desinformação e isso aqui, ó, que não tinha antigamente. Isso aqui, ó. O cara faz uma fotinha lá no acampamento que ele tá, a antiaérea plota, tá? E joga pro mundo. Então, eu acho que a opinião pública contra o Putin está aumentando, inclusive na Rússia. E os russos, nas suas famílias, estão falando com seus filhos em campo de batalha. Estão na guerra. Né? E eu tenho ouvido, não posso confirmar, isso seria um informe, eu tenho ouvido a questão sobre soldados russos se entregando, porque não estão muito de acordo com o discurso do Putin. Isso teria que ser comprovado. Eu não duvido disso. Eu não duvido porque hoje a informação a velocidade é 1000 por hora, né? A velocidade da luz. A gente vê bombardeios lá em Kiev e daqui a pouco está no WhatsApp aí, né? Mas os russos não recuam, mas perderam muitas batalhas e podem perder essa por uma questão de barganha, de política, de interesses, né? Eu não acredito que os russos cheguem na outra fronteira da Ucrânia. A OTAN não vai permitir. Eu vejo muita gente chamando o Macron, o Johnson, tudo de fracos, líderes fracos, esses memes que tem aí. Nós temos que observar que esse pessoal segue leis. Eles são democráticos, né? Não é vou lá e faço. E depende de congressos, depende de aprovação do próprio parlamento da União Europeia. Então, assim, não é que eles sejam fracos. Eu acho que está havendo uma tentativa de resolver por vias pacíficas, né? Coisa que o Putin não raciocina. A Rússia, você não pode chamar a Rússia de um país democrático. Então, eu acho que essa observação é válida para a gente não sair criticando esses líderes, né? Não quer dizer que eu concorde com eles, não quer dizer que eu votaria no Macron, no Johnson, no Boris Johnson, etc. Mas eu estou dizendo que não é uma coisa que dependa de vamos pegar aqui a Força Armada Francesa e vou atacar a Rússia. Não existe isso. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses memes aí também, não entrar muito na... Ó, o pessoal já o pessoal já sabe que a cachorrinha aqui tá cavocando ali, a mais velha, é a Lina. A Tânia Carvalho já falando aqui. Ela participa das lives também? Pede canal, tá cavocando ali. Interessante, né? Tá fazendo a linha dela antes de dormir. Ela é russa ou é ucraniana? Ela é velhinha. Essa é chinesa, tá na guerra também, é Shih Tzu. Essa é chinesa. Como você falou, tá só esperando, né? Tá com a mãozinha ali cruzadinha, só observando. Eu só observo. O chinês quer vender, né? O chinês não quer se envolver em guerra facilmente. Ele vai vender, vai financiar e vai vender ainda. Alguém colocou. Ele fica rico depois, né? Ele fica rico depois. Exatamente. Eu acho que quem já ganhou essa guerra foi o chinês, cara. Mas tu sabe, Áureo, eu acho muito importante. Travou de novo, meu teu. Deu uma travadinha de novo aqui. Nós vamos aí ter a honra de receber mais uma vez. Já esteve comigo. Deu uma travadinha de novo, né, meu amigo? Deu. Voltou agora. A internet não está ajudando aqui. Mas você sabe, Áureo, foi muito legal a tua apresentação aí. O pessoal tem muita gente aqui que está torcendo para o russo, torcendo contra o russo. Na realidade, o pessoal não entende que é informação. A nossa análise é sem emoção, né, meu amigo? Não dá para torcer não, porque tem gente sofrendo dos dois lados, né?
Difícil, viu? É difícil. E é o que falaste, aquela situação ali das famílias reunidas no bunker e tudo mais. Deu, deu uma travada de novo. Tá travando aí. A internet não está ajudando muito. A internet danadinha. É isso mesmo. Coloca o É tal do isso aí, mesh né? aí que nunca mais vai dar problema. É. Viu, Paulo? E o que tu acha, meu amigo? Ó, pessoal, estamos com 1h10 de live. Vocês viram aqui a excelente palestra do amigo Áureo Vieira Silva, tá ok? Pessoal, vamos curtir, vamos compartilhar. E lembrando, hein, os contatos, todos os links das redes sociais dos cursos do Coronel estão aqui na descrição do vídeo, tá ok? E Áureo, para a gente finalizar aí, se você quiser dar uma olhada e responder mais alguma pergunta do público, fique à vontade. Mas Se eu queria. perguntarem, é que eu não sei onde que aparece aqui, eu não consigo ler as perguntas. Se perguntarem, eu respondo. Vamos ver aqui. Quando você destaca, aí aparece para mim aqui, mas eu não vejo todas. Vamos ver. Pessoal aqui torcendo para a guerra terminar logo. Hoje está complicada a internet, está travando bastante. O Patrese já lançou aqui. O chinês vai reconstruir a Ucrânia e ganhar muito dinheiro. Vai mesmo. E o americano também, vai botar a empresa lá, você vai ver. Não tenha dúvidas. Vamos. Muito bom. Mas algo que eu queria. É uma tradição aqui do canal, nós sempre, ao olhar qualquer situação, trazer ensinamentos para o Brasil. O que você acha, na sua análise, que seria um bom ensinamento no lado político, a área de defesa, geopolítica para o Brasil, de toda essa situação, meu amigo? Olha, uma coisa que eu visualizo, eu não sei como é que estaria esse sentimento hoje nosso, o pessoal conservador tem tentado ressuscitar isso, mas é esse sentimento de nacionalidade, sabe? De uma pátria, de um país, né? Nós somos um país, nós somos o Brasil. Assim, a impressão que eu tenho é que a cada dia que passa, isso está diminuindo. Está diminuindo. Muita polarização, muita briga, e a gente esquece da nossa terra amada, né? A gente fez juramentos, a gente, desde criança, né, cantando o hino nacional. Eu acho importante, eu vejo, por exemplo, em contato lá com polacos, com o pessoal da Bielorrússia, com ucranianos, o quanto que o ucraniano, eu digo como sociedade, está unida assim, de norte a sul, leste a oeste, tirando ali as províncias separatistas, que tem muitos russos, totalmente imbuída na libertação, na resolução do problema do conflito, né? E eu vejo que às vezes nós aqui estamos um pouco, por mais que a gente tenta atrelar o sentimento de defesa na sociedade, nas pessoas, na academia, está distante ainda isso, sabe? Questão de patriotismo, de nacionalidade, Brasil. Somos uma. Se você falar hoje, por exemplo, que é uma pátria de brancos, negros e índios, a esquerda fica toda empolvorosa e nervosinha. Pô, não tem nada a ver. Mas, então, esse sentimento de unidade nacional, de um Brasil grande, de um Brasil. Né, a gente cantava aquela música O País do Futuro, e esse futuro nunca chega. Então, eu acho que o aprendizado que a gente tem que ter é isso, né? O ucraniano, você viu ali a comparação do poder de combate, cara. 4-1, fora tecnologia, fora a questão de efetivos. E o ucraniano está resistindo. Por quê? Porque o povo se jogou na guerra. A gente vê lá a gente se alistando a cada dia que passa, famílias que o marido era reservista e foi para o combate. Então, esse é um aprendizado que eu gostaria que o Brasil passasse a viver, sabe? De sentimento de nação, de pátria. Somos um povo só. Eu me lembro quando eu era criança,
os amigos no colégio chamava o preto de alemão e o branco de preto, ou o negão, alguma coisa desse tipo. Hoje isso aí virou um pecado, cara. Virou um pecado. E isso tem em outros países? Tem também, mas aqui no Brasil é muito. Aqui parece que tudo vira combate, tudo vira guerra. Né? Se você fala uma coisa dessa, esse dia um colega mandou um vídeo para mim do Cacete Planeta, que o cara encontrava o amigo dele de faculdade, aí o amigo com cabelo de rabo de cavalo, aí o cara entregou o cartãozinho, o cartão dizia fulano de tal arquiteto, eu falei assim, esse cara é arquiteto, rabo de cavalo, esse cara é boiola, no programa, né? Isso aí, se passar hoje, cara, vão massacrar um grupo lá, entendeu? Então, assim, nós perdemos um pouco esse sentimento de ser uma coisa una, de sermos um só povo, independente da cor, da religião, da crença. Nós perdemos isso. E isso está dividindo o Brasil. Está dividindo o Brasil. Né? E está difícil de unir, está difícil de trazer isso de volta. E esse é o aprendizado que eu tenho, né? Vendo os ucranianos, o quanto eles sofreram, como eu vejo muitos poloneses. A Ucrânia hoje ela é una, cara. A Ucrânia só quer saber de uma coisa: libertação total da Rússia. E não sei se eu respondi por completo, se me fiz entender, né, desse sentimento. Isso envolve tudo, envolve defesa, envolve o campo político, envolve os campos aí da economia, ciência e tecnologia, envolve tudo, né? É uma coisa bem sistêmica. Você sabe, Áureo, que é muito legal ouvir isso de ti. Eu sei que falas de coração. Nós que estamos aí na farda desde garotos, né? Porque a gente vai para a reserva, tira a farda, mas ela continua na alma da gente, né? Então, o amor pelo país, o patriotismo, e é muito legal porque a gente procura trazer isso para todo o nosso público aqui, que na realidade, e a gente procura trazer também, aproximar, né, os militares, né, o pensamento militar da sociedade civil. Eu acho que isso é muito importante, porque somente todos juntos, né, e a gente pode ver agora o exemplo da Ucrânia está bem claro, que todos são militares, porque quando entra em guerra todos são militares. É impressionante. Impressionante. De 18 a 60 anos todos são militares, e você vê mulheres auxiliando a preparação, mulheres no combate também, mas auxiliando na preparação, ou seja, está todo mundo na guerra. E isso é que, quando o pessoal, algumas lives, o pessoal fala, não, mas o que você acha dos militares? Eu olho para o pessoal assim, olha, eu só estou vendo militar aqui, porque na situação de combate, todos nós vamos combater. Entendeu? Cada um no seu posto, cada um na sua especialidade, todos vamos combater. Áureo, muito obrigado aí pela sua apresentação. O pessoal tem conversado bastante aqui. Já estamos com quase 1h20. E eu queria, como última pergunta, o amigo Tony Jefferson Matias colocou aqui para a gente. Os senhores consideram que a reação, né, que a Rússia recebeu do Ocidente não era esperada por Putin? Em razão disso, haveria possibilidade de uma resposta não planejada da Rússia, portanto preocupante, talvez uma extrapolação aí para os demais países da OTAN, ou até, quem sabe, uma extrapolação do conflito para uma terceira guerra. O que você acha da tua avaliação? Eu acho que a primeira parte da pergunta, eu acho que era esperada. O Putin, ele avaliou todos os riscos. Ali ele tem um grupo de estrategistas, e isso eu acho que ele não ia dar o nó aí, a ponta sem o nó aí, né, cara? Agora, eu acredito que a evolução dos fatos é que vai dar uma arrefecida no comportamento dele, tá? E não acredito que haja, de novo, eu errei, achava que não ia ter invasão e teve, né? Então eu estou dizendo também desde o começo que o que a gente fala pode mudar amanhã. O comportamento dele é muito imprevisível, mas eu não acredito que ele vai passar das fronteiras ali para a República Tcheca, Polônia, Hungria, Romênia. Eu acredito que não, porque o preço seria muito alto para o povo russo, para ele, para o poder dele, para o orgulho dele. O pessoal, ele é vaidoso também. Mas pode acontecer? Pode acontecer.
E digo mais. Guerra a gente sabe como começa, né, Áureo? Guerra a gente sabe como começa. Ele avaliou os riscos, correndo esse risco, como ele avaliou a questão do gás que eu mostrei. Se ele cortar o gás essa madrugada, a Europa amanhã acorda com os voos aí tudo suspensos. Tudo que depende do gás que vem da Rússia vai estar travado. Então, assim, isso está na pauta também. Isso está ali na mesa de negociação, cara. Sabe, Áureo, eu confesso que depois da virada do ano, quando o inverno europeu começa a ficar mais, a diminuir o frio, né? Começa a ficar mais palatável lá, eu não esperava que o combate começasse agora, né? Porque, na realidade, agora o inverno está terminando por lá, né? Embora ainda seja muito frio para a gente, né? Eu confesso que eu não esperava. Muita neve ainda, tá? Tem muita neve, né? Tem muita neve ainda. Ó, o pessoal perguntando aqui também, ó, a possibilidade de utilizar bomba nuclear tática de baixa potência, como aviso aos demais países da União Europeia. Bom, aqui eu já contei outras vezes no canal, eu conheci o pessoal da Força Aérea dos países da OTAN que treinam não treinam com um míssil real, né, mas treinam para lançar armamento tático. Eles são até os Tornados, os Rafales, agora são os Rafales nucleares, né, que eles têm lá na França. E esse amigo falou para mim, olha, eu não tinha ideia que existiam tantos alvos no lado russo para a gente acertar, entendeu? Então, com certeza, se for utilizada uma arma tática, haverá resposta. Eu acho, respondendo a pergunta, eu acho possível, mas improvável. Muito improvável por conta dessa reação. É uma coisa que seria um fim da humanidade, porque então eu acho possível, mas eu não acho provável. Tem toda a razão, é improvável. Mas é isso aí, pessoal. O pessoal está destacando aqui o incêndio lá na Zaporícia. Pessoal, estamos chegando passamos de 1h20 de live. Agradeço a presença de todos aqui, uma live muito especial. Aqui agradeço. Nós tivemos aí o amigo Papini, do Momento Conservador, estava com a gente. Não sei se ainda está por aí. Manda um abraço. A gente vai fazer uma live na semana que vem juntos. O amigo Robson estava aí com a gente também. Agradecer a todos que apoiaram a gente com a sua doação. Ok, pessoal? Grande Al, então eu queria fazer o encerramento aí, passar para ti aí para as considerações finais, falando mais uma vez, agradecendo a gentileza em disponibilizar o seu tempo. Eu sei que está muito corrido no seu trabalho, e trazer o seu ensinamento, o seu sentimento de quem esteve realmente no terreno. Eu te deixo aí para as palavras finais, por favor, trazer informação também dos seus cursos, os contatos com quem está com a gente aqui, a Almirante Amália. Muito boa noite, Almirante. Obrigado pela presença, muito legal aí. Parabéns pelo comandante Robson, é uma Gazeta do Povo, viu? Muito legal, parabéns mesmo. Bom, eu agradeço, estou sempre à disposição aí. Quero dizer que na minha experiência como Adida eu fiz boas amizades com os russos, né, tanto em Varsóvia quanto em Praga, também com os ucranianos, né? Uma das esposas de um ucraniano ficou muito amiga da minha esposa, quis aprender a fazer coxinha, e até hoje elas conversam, né? E a gente sente muito por isso. Mas a guerra ela faz parte do jogo, né? A guerra, os players estão aí jogando, né? Vamos esperar o dia de amanhã, o que vai dar esse corredor humanitário, se vai ter alguma consequência imediata e positiva, né? O pessoal falou que os russos eram combativos. Eu me lembro de um torneio de tiro que eu participei, que eu acabei ficando em terceiro lugar, né? O russo ganhou lá em Praga, e que tinha o tal do tiro ao prato, né? E o cara de 10 tiros, ele acertou os 10. Eu falei, pô, esse cara vive treinando tiro ao prato. Eu nunca tinha tirado ao prato, né? E foi onde me derrubou. Então, os russos realmente são guerreiros, gostam de armamento, é a cultura deles, como o ucraniano também. A Ucrânia teve
um desarmamento relativo lá. Então, nós temos que continuar assistindo aí essas negociações e torcer que isso se resolva de uma maneira pacífica, porque senão todos nós vamos sofrer, né? A gente deve ter ucranianos aqui no Brasil também que estão com parentes no combate, pessoal do Paraná, né? A nossa solidariedade a eles. E é isso aí. E me convidando, estarei sempre pronto. Muito bem. Sobre os cursos, né? A gente começou uma empresa, assim que eu passei para a reserva, eu comecei a fazer curso em empresas, né? De gerenciamento de risco, de segurança, de inteligência, de liderança, até que um dia um colega até começou com o Robson, amigo do Robson, falou assim para mim, vendia lá na Casa dos Três lá, e falou assim, ó, grava teus cursos. E eu comecei a vender em plataformas digitais. E hoje, esse que está na Udemy, que o pessoal vê aí, os 2 cursos, estou gravando um terceiro agora, então tem um curso de liderança, onde eu faço uma abordagem de praticamente todas as teorias de liderança que tem. É um conteúdo não se acha por aí, e o de gerenciamento de riscos corporativo, que é bem abrangente na temática também. E os 2 cursos são os mais bem avaliados nessas suas áreas aí. Então, eu convido o pessoal aí que é do canal a conhecer ali a grade, se inscrever, e eu vou fazer um acordo com o pessoal do canal. Quem assistiu a live, se inscrever num curso, ganha o outro. Aí tem que me avisar para eu poder liberar o cupom do segundo curso aí. E se inscrevendo no curso, obviamente, está nos ajudando aí. Eu tenho curso em 2 plataformas e já tenho 300 alunos aí esparramados pelo Brasil. E estou há 3 meses com isso, praticamente 100 inscrições por mês. Eu pretendo crescer com isso aí. Te agradeço mais uma vez aí, te desejo sucesso nas próximas lives, né? Que a Ucrânia ainda não tome tanto tempo, melhor dizendo, de lives, que isso se resolva logo. E que Deus proteja a Ucrânia e proteja a Rússia também, né? O americano pede para Deus proteger a América, então a gente pede que ele proteja esses 2 países aí, porque tem muita gente pagando o pato lá. Um abraço a todos aí. Fiquei até emocionado aí. Estava falando de nacionalismo, aí comecei a falar do meu trabalho e eu sou muito chorão, então tá aí, mas te agradeço. Então, a gente compreende e parabéns pelo seu trabalho, viu, Áureo? E muito obrigado aí pela gentileza em fazer essa como é que é essa promoção para os amigos do canal. Pessoal, o telefone celular e o e-mail do Coronel Áureo Vieira da Silva estão aqui na descrição do vídeo. Então, quem tiver interessado nos cursos, faça um contato com ele para o pessoal ganhar aí a promoção, tá ok, pessoal? Antes de finalizar, eu queria agradecer a presença de todos. Aqui o Hélio Oliveira, eu acho que deve ser uma das primeiras vezes que está no canal. Aqui no canal é o seguinte, nós aceitamos todas, ninguém aqui é dono da razão, então nós aceitamos todas as posições políticas, todas as ideias, diferentes ou não, mas desrespeito não aceitamos, ok? Desrespeitou aqui, desrespeitou, xingou aqui no canal, você vai ser, como diz o comandante Robson, empalado, tá ok? A gente vai bloquear aqui no canal, tá ok, pessoal? Então, agradeço a presença de todos, agradeço a todos que contribuíram com as suas perguntas aqui, tá ok, pessoal? Eu queria finalizar, então, agradecer aos novos inscritos, agradecer o pessoal que doou, tá ok? Aos moderadores do canal, a todos os integrantes do clube de membros aí, tá ok? Quem não passou para a gente, vamos passar o e-mail aí para o albomcombate@gmail.com, tá ok, pessoal? Amanhã nós teremos a live do Clube de Canais às 19 horas, tá ok, pessoal? O pessoal do Clube de Canais aí vai receber por e-mail direitinho o link. Então, você que é do Clube de Canais, que ainda não se inscreveu, albomcombate@gmail.com, ok? No sábado, nós vamos fazer um chimarrão com ataque especial. O pessoal estava perguntando aqui a respeito de como é que é a guerra eletrônica no ataque. A gente vai falar sobre guerra eletrônica. O nosso chimarrão com ataque vai ser explicar como é planejada uma campanha aérea. Ou seja, vamos ver os centros de gravidade, você sai bombardeando a tropa, sai o que você acerta os líderes e assim por diante. Vamos raciocinar a partir daí do análise de centro de gravidade do inimigo.
e vamos tentar trazer aí para a realidade desse combate aí que está acontecendo aí entre Rússia e Ucrânia. Ok, pessoal? Então, agradeço a presença de todos, espero vocês amanhã, o pessoal do Clube de Membros, e no sábado também, ok? Agora eu convido a todos para irmos lá no Pátria e Defesa do Moisés, ok? E mais uma vez, então, agradeço ao amigo Auro, viu, Auro? Obrigado pela presença. Vamos continuar com essa parceria. Muito obrigado mais uma vez, ok? E a minha continência especial vai para esse público maravilhoso que sempre acompanha a gente, ok, pessoal? Uma boa noite a todos. O preço da liberdade é eterna vigilância. Muito obrigado, pessoal. Boa noite, Áureo. Grande abraço, meu amigo.